A Mercedes nos surpreendeu nos últimos GPs ali da Fórmula 1 de uma forma incrível, mostrando que tem capacidade de, pelo menos, no mínimo, disputar por vitórias contra a Ferrari e Red Bull. Acaba que Helmut Marko falou um pouco mais sobre essa situação das disputas de posições ali entre as principais equipes da Fórmula 1, mas ele nem mesmo citou a equipe alemã. Apenas disse que a Red Bull, ao contrário do que muitos dizem, está à frente da Ferrari em qualidade do carro, resultados, desempenho. Além disso, ainda tem alguns comentários falando sobre quem é melhor, Charles Leclerc ou Max Verstappen. E claro que a gente vai botar Lewis Hamilton no meio disso tudo. Se você quer saber tudo sobre isso, sobre todas essas informações, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse vídeo é um vídeo extremamente complexo. Com as férias da Fórmula 1, o que nos resta fazer é analisar as equipes da categoria e inclusive as entrevistas dos principais chefões, diretores dos times, conselheiros e especialistas no esporte falando sobre qual é a real situação das principais equipes da Fórmula 1 nesse exato momento. E é justamente por isso que a gente vai falar sobre diversos temas nesse vídeo. Assista ele até o final para não perder nada, porque esse vídeo está extremamente rico e com fontes interessantes que já estão aqui embaixo na descrição. Primeiramente, nós estaremos falando sobre as equipes em si, comparando Mercedes, Ferrari e Red Bull, trazendo as entrevistas dos chefes de equipe e, claro, trazendo um veredito interessante que provavelmente será falado ao final do vídeo. Em segundo lugar, nós iremos falar sobre os pilotos em si, que devem ser considerados como os primeiros pilotos dessas três equipes. Claro que é difícil deixar George Russell de fora e é por isso que eu vou considerá-lo como em posição de igualdade com relação a Lewis Hamilton, ou seja, também falaremos sobre Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell nessa brincadeira. Mas enfim, vamos falar tudo sobre isso agora. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo porque esse vídeo está muito rico e claro que deu muito trabalho para fazer também. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Primeiro vamos começar falando sobre a equipe Ferrari contra a equipe Red Bull e a entrevista que Helmut Marko deu nos últimos dias falando justamente sobre essa rivalidade entre a equipe italiana e também a austríaca. Segundo diversos especialistas e inclusive eu venho falando muito sobre isso aqui no canal, a Ferrari era uma equipe superior à austríaca na maior parte desse ano de 2022. Inclusive o F175, muito se fala que ele é melhor do que o RB18, inclusive nesse momento específico da temporada. Significa que eles tinham, de certa forma, a capacidade de estar à frente de Red Bull, à frente de Verstappen em algum momento? Na minha opinião, não, por conta da estratégia, confiabilidade do carro, erros de Charles Leclerc e tudo mais. Mas segundo esses especialistas, ainda assim, o F175 era melhor do que o RB18. Mas isso vai de encontro à opinião de Helmut Marko, que diz basicamente que isso tudo é balela. E a Red Bull acompanhou de perto a Ferrari durante todo esse ano de 2022 e inclusive conseguiu comprovar de certa forma que o RB18 foi sim melhor do que o F175 na maior parte do que aconteceu até agora nessa primeira parte da temporada de 2022. A Ferrari é um pouco mais forte do que nós? Não vejo dessa forma. Sempre estivemos no mesmo nível da Ferrari, exceto em Barcelona. Muitas vezes era a forma do dia que decidiria quem levava vantagem, além de problemas estratégicos ou técnicos, que conosco eles são muito menos frequentes. É apenas na volta simples, na volta voadora, que podemos ter uma pequena diferença deles. Leclerc assinou tantas pole positions, tanto quanto nossas vitórias na temporada. A pole position não diz muito. Quando você está na corrida e pode ultrapassar, isso não é mais um critério tão importante. Apenas em pistas como Monte Carlo ou Singapura é diferente. Helmut Marko ainda utilizou outro exemplo para tentar embasar a sua opinião específica. Segundo ele, em Le Castel, por exemplo, onde Charles Leclerc teve alguns problemas com seu carro, Max Verstappen era mais veloz do que o piloto monegasco naquela situação específica. Segundo o Helmut Marko, o que aconteceu basicamente
foi que Verstappen teve condições de ficar próximo a Leclerc por 10 voltas, o que significaria que ele era mais veloz do que o piloto monegasco de forma óbvia, isso obviamente também segundo o próprio Helmut Marko. Aparentemente ele acredita de pés juntos que a Red Bull tinha um ritmo de corrida muito superior ao da Ferrari nesses GPs específicos. E essas são as comprovações principais para Helmut Marko. Olha só o que ele falou na entrevista. O importante é que podemos ir rápido na corrida sem sobrecarregar os pneus, sem estressá-los demais. E devo dizer que não concordo nada com o fato de a Ferrari ser superior a nós. Em Le Castel, Max foi mais rápido na corrida. Se você faz 10 voltas e está menos de um segundo atrás de você, significa que você é mais rápido. O RB18 foi o carro mais rápido da corrida. Ao longo da temporada, foi um head-ups, depende da forma do dia e das atualizações. Elas sempre têm um efeito particular para a corrida, ou duas, mas mesmo essas não criam mudanças significativas no desempenho. E já dando a minha opinião, e claro que eu espero que você já comente aqui embaixo a sua também, quem é melhor, Ferrari ou Red Bull, e quais são os pontos fortes e fracos de cada uma das duas? Para mim, Ferrari é um carro de qualificação e principalmente em pistas de média, baixa velocidade e com curvas que desempenham muita força G em alta velocidade também. Pistas de reta, a Red Bull acaba dominando, mas indiscutivelmente a Red Bull foi dominante em ritmo de corrida. Esse foi o grande diferencial. Agora, já comenta aqui embaixo que quem para você realmente a Mercedes está representando nesse trio, o primeiro, segundo ou terceiro lugar, e também quais são as vantagens da Mercedes nesse momento. E claro que eu vou falar para mim quais são elas e também trazer aí algumas informações que eu tenho de algumas fontes que eu tenho lido nesses últimos dias aí. A Mercedes tem a vantagem principal de confiabilidade. Ela foi uma das únicas equipes que não sofreu com quebras nesse ano, o que foi algo incrível apesar de ter tido alguns problemas na motorização, na unidade de potência propriamente dita. Em questão de confiabilidade, ela é perfeita. Em gerenciamento de pneus, melhor ainda. Na minha opinião, inclusive, tem um gerenciamento de pneus melhor do que o Red Bull e melhor do que a Ferrari também. O que é uma grande vantagem para a Mercedes em pistas que tem sim uma degradação de pneus um pouco mais alta. Ela perde um pouco em questão de gerenciamento da temperatura dos pneus, o que é uma questão que ela tem conseguido se aproximar cada vez mais de Ferrari e de Red Bull também. No fim das contas, em ritmo de prova, a Mercedes é muito boa, apesar de que a velocidade do carro acaba compensando esse ritmo que é muito bom, fazendo com que a Mercedes fique um pouco atrás de Ferrari e Red Bull. Esse é o balanço até agora, mas me parece que com as novas atualizações e a extinção, ou pelo menos extinção parcial do porpoising, a Mercedes tem condições sim de se aproximarem muito de Ferrari e Red Bull. Na minha concepção, em questão de qualidade de carro nesse momento, nós temos sim o F175 em primeiro lugar, com as novas atualizações que melhoraram o ritmo de prova e gerenciamento de pneus, em segundo lugar o RB18 e em terceiro o W13, mas os três muito próximos da vitória em praticamente todas as pistas, sendo que uns têm mais facilidade em pistas de baixa e média velocidade, enquanto o RB18 tem mais facilidade em pistas de alta velocidade. Agora, em questão de qualidade dos três pilotos, Mark Surer, que é um especialista na Fórmula 1, falou um pouco mais sobre isso, comparando principalmente Max Verstappen com Charles Leclerc. E é sobre isso que nós vamos falar agora, colocando também nossa opinião sobre Lewis Hamilton e George Russell, comparando os quatro pilotos e, claro, trazendo também fontes confiáveis para vocês que eu tenho lido aí no decorrer dessas últimas semanas da Fórmula 1. Vamos entender o que tem acontecido também entre esses quatro pilotos e quais deles mais se destacam aí nessa caminhada da Fórmula 1. O mais impressionante é que Mark Surer diz que basicamente os dois pilotos, tanto Charles Leclerc quanto Max Verstappen, têm um nível de pilotagem muito parecido e que a grande diferença é que Max Verstappen nesse momento já tem a confiança de um campeão mundial de Fórmula 1, o que abala de certa forma Charles Leclerc em alguns sentidos psicológicos. Segundo Mark Surer, Max Verstappen já tem um nível de experiência diferenciado quando comparado ao próprio Charles Leclerc, justamente por conta da conquista desse campeonato mundial.
Esse é o grande diferencial de Max Verstappen segundo Surrer. Eu diria que eles estão em um nível semelhante. Claro, Max Verstappen agora tem a vantagem de ser campeão mundial, e isso torna mais forte. Você percebe isso ao longo do ano. Ele não faz mais coisas imprudentes, ele desacelera alguém, embora nunca funcione como ele fez com Lewis Hamilton no ano passado. Então, desse ponto de vista, acho que Verstappen é mais maduro do que Leclerc. Leclerc tem que ser campeão mundial primeiro para ser tão bom quanto Verstappen, mas em termos de talento, não está acontecendo muita coisa entre os dois no mesmo nível. De certa forma, os comentários de Surrer fazem sim sentido, mas não dá pra falar que é o único sentido que faz, até porque tem opiniões divergentes dessa, dizendo principalmente que Verstappen é superior a Charles Leclerc. Inclusive, já deixa a sua aqui embaixo nos comentários também, que eu quero saber o jeito que você pensa. Na minha opinião, Max Verstappen é sim um nível acima de Leclerc, talvez não em voltas rápidas propriamente ditas, tanto é que Leclerc tira, de certa forma, um leite de pedra há muitos anos na Fórmula 1, mesmo quando ele não tinha carros dominadores, como era o caso da Red Bull e da Mercedes no ano passado, em que Leclerc conseguiu a pole em Mônaco, apesar de que essa pole também foi garantida por conta de um acidente do piloto monegasco. Mas isso não vem ao caso. Leclerc, na minha opinião, é um piloto melhor de qualificação em questão de velocidade. Em ritmo de prova, Leclerc parece perder um pouco para Max Verstappen. E em momentos de disputas por posições, me parece que Leclerc é um pouco mais arrojado, mas mais limpo também do que o piloto holandês. Enquanto Verstappen é mais maduro, sabe o momento de tirar o pé, o momento de acelerar, coisa que ele não fazia nos últimos anos da Fórmula 1, mas que aparentemente essa experiência acabou ensinando que realmente é a melhor opção a se fazer. Na minha opinião, Max Verstappen está sim a um nível acima do piloto monegasco. Agora, sobre Lewis Hamilton e George Russell, me parece que George Russell está um pouco abaixo desses pilotos específicos, apesar de que ele está bem próximo ali de Charles Leclerc e Verstappen, e acaba perdendo em questão de maturidade e experiência também. Enquanto Lewis Hamilton está bem próximo ali de Verstappen, talvez um pouco à frente por conta de sua experiência e maturidade. Mas eu tenho certas dúvidas se Hamilton é sim um piloto melhor do que Verstappen ou Verstappen um piloto melhor que Hamilton. Talvez, dependendo da época, um é melhor do que o outro, e em outros momentos o outro é melhor do que esse primeiro. Enfim, essa é a minha opinião, deixa aqui embaixo a sua também. E outra coisa, esse vídeo já tá ficando um pouco mais extenso, é claro que eu tentei compactar todas essas informações aqui nesse vídeo, eu acho que eu fiz isso muito bem, inclusive deu muito trabalho. Mas não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais. E para não perder vídeos como esse, com informações densas, bem interessante mesmo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!